Boa noite a todos. É sempre uma alegria, é uma honra estarmos juntos, estudarmos o Evangelho de Jesus Cristo, seja o nosso pastor, ajudados pelas obras de Kardec, para a sua interpretação, para que nós possamos entender um pouco melhor o que Jesus quis dizer em suas passagens. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer, os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Hoje quem vai conduzir a nossa reflexão é o Celso. Boa noite a todos. Infelizmente o cabo está com problema, então não vai ter projeção hoje, tá? Vocês vão ter que ficar me vendo mesmo, tá? Infelizmente. Viu? Bom, nosso estudo de hoje, a gente sempre procura trazer alguma coisa aqui que mova a nossa renovação interior, né? Para que a gente viva melhor, entenda melhor o que acontece na nossa vida, né? E seja mais feliz, né? Diante da carga que a gente traz, né, na nossa reencarnação, né, que é coisa nossa, né, e a gente tem que assumir. Então eu trouxe do livro chama Jesus e Atualidade, é um livro que a Joana de Anjos nos mandou através do Divaldo, tá? Então o livro chama Jesus e Atualidade, e a lição chama Jesus e Responsabilidade, né? Como o nome próprio já diz, né, Jesus e responsabilidade, a Joana vem nos trazer e nos chamar para que a gente preste atenção um pouco mais na responsabilidade que a gente tem com a nossa própria vida, né? E que isso pode acarretar para a gente no futuro, em função disso, né? Ela inicia falando que o homem, né? O homem de hoje ele tem um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, né? Transferindo o insucesso para outra pessoa na condição de indivíduo social, né? Ou para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. Então essa é uma mania que a gente tem, né? A culpa nunca é nossa. Tudo que acontece na nossa vida, a gente tenta no início fugir da responsabilidade, né? E acaba transferindo para outro, né, como se o outro fosse culpado daquilo que acontece na nossa vida. Mas foi o outro que fez para mim, né? Como se ele, tadinho, né, na ignorância dele, que está ferindo o outro, fosse culpado daquilo que eu tenho que passar. Não é isso que ele está dizendo. E como também ele fala que às vezes a gente leva a situação por falta de sorte, né? Não, isso é falta de sorte que aconteceu na minha vida, né? Eu sou uma pessoa azarada,
né? Isso acontece comigo porque eu nasci nessa família, porque eu tô nesse meio que eu vivo, como se o meio que a gente vive não fosse o remédio que a gente precisa, né? E às vezes a gente põe a culpa até em Deus, isso que ela está querendo dizer, né? Que Deus é culpado pelo que acontece comigo. Quando tal não se dá na área das suas projeções comportamentais, quando acontece alguma coisa fora daquilo que a gente está projetando na nossa vida, né? A gente acaba entrando num processo, num complexo de culpa, né? E às vezes mergulhando em depressões, a gente acaba se escondendo dentro da infantilidade que a gente ainda carrega dentro da gente, né? Independente da idade que a gente tem. Às vezes a gente tem comportamentos infantis para negar aquilo que acontece na nossa vida, né? Isso que ela está querendo dizer. Bom, ela fala que a responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência humana, né? Sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Então ela fala que essa responsabilidade vem da nossa consciência quando a gente entende qual que é a finalidade da nossa vida, né? E aquilo que a gente está destinado a vivenciar diante dessa vida. Nós, como espíritas, a gente estuda muito sobre isso e a gente se esquece disso quando as coisas acontecem na nossa vida, né? A gente acaba fugindo das nossas situações de vida, tentando fugir disso. Mas quando a gente compreende a razão da nossa existência, né, que o Espiritismo vem nos falar muito sobre isso, a gente compreende essa razão, né, a gente começa a trabalhar por aquilo que a gente está destinado na vida. Então, a responsabilidade começa com a consciência que a gente tem. Graças a isso, não se omite, não se precipita, estabelecendo um programa de ação tranquila dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual e coletivo, visando a conquista da plenitude. Ou seja, né, a gente começa então a não se esconder da vida, dos problemas, daquilo que acontece, daquilo que é a nossa responsabilidade, né? A gente sempre fala isso aqui, a gente não deve esquecer disso, né? Eu sempre falo que a gente assinou um contratinho lá com Jesus, né? Quando a gente ia reencarnar. E aí chega aqui e a gente esquece, né? A gente tem esse defeitinho, né? Na maioria das vezes é preguiça de enfrentar as situações da vida, né? O Emmanuel sempre diz que as situações, as oportunidades na vida, elas são iguais para todos, independente da situação que você vive, né? Você está vivendo aquilo que a oportunidade da vida te proporciona para você se modificar. O que difere, né, é a nossa força de vontade. Cada um tem a força de vontade diferente do outro. Então tem uns que dão um passo mais rápido que o outro, né? E quando esses deveres se caracterizam, o progresso individual e coletivo. Não adianta você só trabalhar por você e não trabalhar pelo próximo, pelo coletivo, né? A gente vê o exemplo de Jesus, ele movimentava o entorno todo que ele estava, né? O próprio, tem uma passagem do Divaldo também, que é muito interessante, quando ele estava com o Chico, lá no começo, né, quando eles se conheceram e tal, e o Divaldo falava: Chico, nós temos que trabalhar junto, né? Aí o Chico falou para ele, falou: olha, nós somos como postes de luz, a gente tem que iluminar onde a gente está, né? Então a gente tem que estar ali movimentando o meio que a gente vive, é na vida profissional, é na família, né? Na vida social, e por aí vai, visando a conquista da plenitude, né? O que é a plenitude? Se você está bem, mas a tua família não está, se você está bem e o teu companheiro lá de trabalho, da tua vida profissional não está, não vai funcionar, né? Tem que estar tudo em harmonia.
O homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo, né? Quando a gente toma consciência da vida. Não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio, tampouco oculta-se no desculpismo ridículo, né? O que é um parasita social? Que ele vive em função da sociedade. Se a sociedade faz, ele faz, no meio que ele vive. Se ela não faz, ele também fica parado, não faz nada. Se hospeda no triunfo alheio, aquele que vive em função do sucesso do outro, né? Então ele se encosta em alguém e vai vivendo a vida inteira encostado ali, sem se preocupar com a sua modificação interior. E aquele que se oculta, né? Que fica sempre se desculpando. Ah, é por causa disso que eu não fiz, é por causa daquilo que eu não fiz, né? Nunca assume nada, né? Ela chama de desculpismo ridículo. A sua lucidez torna o elemento precioso no grupo social onde se movimenta, né? Olha só o que ela está falando, hein? Quando a gente toma o conceito disso, né? Aprende isso sobre a vida, sobre aquilo, sobre o nosso papel dentro da vida. Ah, mas eu não sei nada, eu não estudei, não importa, é a tua condição moral que vai proporcionar isso aos outros, né? Ela fala que quando se torna um elemento precioso no grupo social onde se movimenta, né? Você começa a ser valorizado no meio que você vive, né? Mas é de uma forma assim, talvez não lhe notem a presença, né? E face à segurança natural que proporciona. Você se torna uma pessoa bem vista onde você está convivendo, né? Sem precisar aparecer, né? Sem levantar bandeira nenhuma, né? Como a gente vê muito hoje, é bandeira disso, é bandeira daquilo, né? Não vou dar nome aos bois aqui, porque a gente já sabe, né? É bandeira do racismo, não sei o quê, né? Sendo que a pessoa ela levanta a bandeira, mas não vive isso dentro dela, né? Como é que você vai adquirir respeito de alguém se você não é aquilo que você está falando? Os nossos filhos só nos respeitam porque eles veem as nossas atitudes. Se eu falar A e fazer o B, não vai me respeitar. Na hora que se eu quiser levantar a voz com ele, a voz dele vai vir mais alta, né? Por quê? Porque o respeito se dá com as atitudes, como Cristo mostrou. E aí, né? Quando ele não está, aí a falta dele vai ser sentida, porque ele faz parte do todo, da coletividade, né? Então essa é a nossa obrigação dentro da vida. É como aqui, quando todo mundo está aqui, toda quarta-feira a gente se conhece, quase todos, né? Quando alguém não vem, a gente dá falta. Falou, opa, fulano de tal não veio, né? Aquela pessoa que estava tomando passe lá dentro não veio. Por que será que ela não veio, né? Bom, a responsabilidade do homem leva-o aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar, e até mesmo da sua vida, né? É lógico que Deus não quer que a gente venha aqui e dê a vida, né? Não é isso. Isso são poucos que vêm nos trazer essa mensagem, né? Que renunciam tudo na vida para poder dar o exemplo da caridade, né? A abnegação, a força de vontade, trazendo as lições de Jesus, né? E são poucos que são esses mensageiros que vêm, que estão sempre aí, né? Um desencarna, mas já tem outro aí aparecendo, e assim vai. Jesus vai nos mandando isso para manter, né, a nossa visão perante a vida. Mas assim, para a gente exercer, né, essa nossa responsabilidade perante a vida, tem que ter sacrifício. É sacrifício dentro de onde você convive, entendeu? Dentro da sua vida, não é um sacrifício externo. Não é isso que ele está dizendo, né? Tem que ter abnegação, tem que ter renúncia. Renúncia do quê? Trocar os vícios ruins que você tem por um vício bom, né? Essa é a renúncia. Renunciar aquilo que não alimenta o teu espírito, né? Ah, mas eu gosto de brincar o carnaval. Pode brincar o carnaval, não tem problema nenhum. Mas, né, brinque alimentando o teu espírito e não se entregando ao que está por aí,
né? Aí ela vem dar o exemplo de Jesus, né? Como pastor de alma, Jesus fez-se-nos responsáveis, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da vida. Jesus é o nosso roteiro de vida, né? Ele veio nos mostrar isso, a gente não pode se esquecer disso. E quando a gente se esquece, a gente torna a nossa vida mais difícil, né? É isso que ela vem nos lembrar. Em contrapartida, ele doou-se até o holocausto, não fosse a sua vida ao nosso lado em si mesmo, um grande estoque de sacrifício de amor que ele nos mostrou, né? Não obstante, ele chamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade. Em toda a lição de Jesus tinha lá um toquinho da responsabilidade, né? Que os capacita para as realizações relevantes. O fato dele ter buscado, né, pessoas simples para serem os seus discípulos, né, já nos mostra o poder da transformação de todos, né? Seria muito fácil para ele ir lá pegar os intelectuais, né, para apóstolos dele, para ser os seguidores dele. Mas não, ele foi lá, pegou as pessoas simples, ignorantes, pescador, né, para mostrar o poder da transformação através do amor, através da renovação interior, né? Então, em tudo que ele fazia, tinha uma lição, tudo, uma lição de responsabilidade. Por conhecer, né, por ele conhecer a alma humana em sua realidade plena, identificava nelas as nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Ele conhecia todos porque ele era um espírito iluminado, né? Ele já conhecia as nossas imperfeições, então ele sabia tudo o que ia acontecer, tudo que a gente era capaz de fazer, né? Mas também ele reconhecia em nós, né, todas as bênçãos que a gente carregava dentro de nós e que nós poderíamos desabrochar, né? Que foi o que aconteceu com os apóstolos. Porque o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, nelas se comprazendo, anestesia-se no infortúnio em que permanece com certo agrado, embora demonstre desconforto e infelicidade. São as pessoas que ainda mantêm as suas paixões, né, materiais, paixões e deficiências morais, né, que continuam, ela diz aqui, com certo agrado, né, que traz aquela, não é felicidade, né, aquela alegria que é passageira, né, mas que ao mesmo tempo o desconforto é infelicidade. A gente vê isso nos espíritos que a gente atende na sessão mediúnica, né, que desencarnam ainda movidos por isso e depois precisam de socorro, precisam de ajuda, né, nesse sentido. Ninguém é feliz vivendo assim. Ninguém vai chegar à plenitude vivendo assim, alimentando os próprios defeitos, né? Que cada um tem, né? A gente tem que conhecer aquilo que a gente precisa mudar dentro de nós, né? Os nossos gargalos. Cada um tem um, diferente um do outro, né? Deste modo, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, reconhecendo-lhes as causas dos pesares, Jesus sabia porque a pessoa sofria, porque ela errava, né, as fraquezas delas. Após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não retornassem aos erros, a fim de que lhes não acontecesse nada pior. Quando você retoma o erro, você dá um passo atrás, é muito complicado. Quem já viveu isso na própria pele, sabe que é muito difícil você retornar ainda. Você retornar. Principalmente se você é médium ostensivo, né? É muito complicado, porque você cria ligações, né, através da sintonia, que são difíceis de ser desligadas depois, porque são sintonias que a gente cria com o nosso sentimento, com aquilo que a gente faz de errado ainda. Por isso que é difícil, por isso que você precisa de ajuda externa para conseguir se libertar disso, né? E ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem. Isso eu falo, gente, porque eu já passei por isso. Não foi nenhuma nem duas vezes. Todo mundo está
disponível para isso, em função dos defeitos que você carrega. Os espíritos enxergam o nosso pensamento. A gente pode mentir para ela, para todo mundo, mas para os espíritos não. Não tem como. Então eles sabem como a gente é. É meu livre-arbítrio. É o que vai ditar quem são suas companhias espirituais. É você que escolhe. Tá tudo na sua mão. Não tem justiça nesse processo. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando aos planos superiores da vida. Quando a gente tem, a gente toma percepção dessa responsabilidade, aí a gente começa a cuidar da nossa vida interior, A gente começa a mudar algumas coisas. E logo, logo a gente percebe a mudança, a gente percebe como a gente está diferente. Enquanto ele se movimenta cultivando as paixões selvagens, desajusta os implementos emocionais, tornando-se vítima de si mesmo, facultando que ele instale as doenças degenerativas e causticantes. Por que as doenças aparecem para a gente, A gente já tem, no nosso DNA, essas doenças ocultas, que podem vir a se manifestar. Por quê? Porque é o nosso passado, É o nosso perispírito que modela o nosso DNA, de acordo com as imperfeições que a gente traz do passado. Aquilo que a gente feriu nas leis divinas vem já conosco, Da mesma forma, tanto para as coisas ruins, mas também para as coisas boas. Por exemplo, o médio ostensivo, ele já vem com o DNA próprio para isso. Ele já vem com a constituição física própria para isso. E se ele não ativa isso, também se torna um problema para ele. Ou seja, se ele não trabalha a mediunidade, se ele não leva em frente isso, E aí, o que acontece? Quando você está em desequilíbrio, essas doenças podem se manifestar. Não é gratuito que vem isso, Tem uma razão. Mas você pode mudar isso também de acordo com a tua conduta, com a tua modificação interior. O próprio Chico disse isso. A renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os cometimentos elevados a que se destina. Nós temos um destino aqui, que é ser feliz. Nós viemos com um planejamento reencarnatório para melhorar a nossa vida, para a gente ser mais feliz. E para a gente colher isso, está lá escrito que a felicidade não é deste mundo, não é do mundo de provas e expiações. Mas na minha próxima reencarnação pode ser muito melhor. Se eu trabalhar isso agora dentro de mim. Então, com os cometimentos elevados a que se destina. Nós somos seres criados para sermos felizes. Se a gente não é feliz ainda, é porque a gente ainda não quis. A gente ainda está atrasando o processo. Essas lições é uma paulada na gente, Mas ao mesmo tempo é uma alegria porque você vê um destino, você vê um futuro para a tua vida. Quando a gente lê isso, A gente vê que a gente pode conseguir o que a gente quer. É lógico que não tudo numa só encarnação, A humanidade sobrevive graças aos homens responsáveis que trabalham continuamente em prol do bom, do belo e do ideal, Quantos reencarnam que vêm trabalhar por isso? Trabalhar por nós, Trazer uma mensagem. Eles se destacam pela grandeza das suas realizações cimentadas no sacrifício pessoal, Não somos nós aqui, São aqueles expoentes que aparecem, em várias religiões, Em várias religiões, que estão sempre movimentando o ser para que ele se modifique, para que ele siga em frente, Aos exemplos de Jesus, A mulher surpreendida em adultério, aos portadores do mal de Hansen, aos obsidiados, após a recuperação de cada um, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade. Para que, entesourando os valores éticos e os deveres espirituais que ele recebia com aquela graça,
né? Não se permitisse voltar aos erros. Jesus falava, vai, não peques mais. Aproveita o dom que você recebeu. Para nós, como cabe isso? Olha o dom da reencarnação que você recebeu. Aproveita a oportunidade, né? Isso se encaixa nas lições de Jesus. O nosso dom que Jesus nos deu é a reencarnação, né? Ninguém está aqui a passeio. A gente sabe que se a gente pisar no lugar errado, vai doer o pé, né? A gente sabe disso. Neste momento, quando necessitas dele, né, reformula os teus conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. A ninguém transfiras a causa das tuas frustrações, né, dos teus insucessos. Dá-te conta deles e começa a ação transformadora. É teu o que acontece com você. Não é de ninguém mais. Não adianta querer transferir para outro, né? Assuma aquilo que você é e siga em frente. Tudo que acontece na nossa vida, o Espiritismo nos mostra que é o nosso remédio. Pode ser bom, pode ser ruim. É o remédio que a gente precisa no momento, né? Tem gente que às vezes a gente vê que fala, só acontece coisa boa, né? Se a gente abrir as redes sociais, aí é só alegria, né? Eu vejo meu vizinho lá postando, ele e a esposa, todo feliz, não sei o que, papapá. Pelo menos uma vez por mês é um arranca-rabo que eu ouço de longe lá, que sai lá, né? Uma discussão brava, discussão assim, difícil, né? Que você fala, nossa, né? Mas tá sempre lá postando, na rede social tá tudo bonito, né? Então não se iludam com isso, né? Ninguém tem uma vida plenamente feliz aqui, né? A gente tem momentos felizes que a gente pode aproveitar isso e aumentar, né, esses momentos felizes em nossa vida. Mesmo que não o queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Colherás conforme semeares. Isso é uma lei divina que não tem como se enganar. Você vai colher o que você plantar para você, né? Eu sempre falo isso, é muito triste quando a gente atende um espírito numa sessão mediúnica que está perdido, sofrendo, não encontra família, não encontra lugar, não encontra nada, está no escuro, né? Está em situação assim, com outras companhias que ele achava que ele nunca ia ter na vida, mas ele está lá porque ele cativou isso para ele. Ele vivenciou aquilo para ele, né? Não tem justiça nisso. Cada um vai estar no lugar que criou para si próprio, né? Então a gente vai colher conforme a gente semear, né? Se eu sou uma pessoa que eu faço bem para todo mundo, não tem que me preocupar. Né? Se eu tomo as decisões pensando sempre no coletivo, né, eu não tenho que me preocupar com o meu futuro. É lógico que quando eu despertar lá, eu vou despertar bem, né? Se eu levo a minha vida e tomo as decisões sempre baseado no Evangelho, né, pelo menos um tantão, né, mais da metade, né, eu vou me dar bem quando eu acordar lá, né? Eu vou estar acolhido. Então ninguém tem que ter medo da morte, né? Não tem que ter medo do desencarne. A gente não tem que ter medo. A gente tem que criar o nosso desencarne. É muito mais complicado nascer do que morrer, né? Muito mais complicado. Se alguém discorda, fala, hein? Eu acho que é mais complicado nascer. Assume, portanto, o teu compromisso com o mestre. Quando ela fala isso, é que nós assinamos um contratinho da reencarnação lá, né? Ela está falando para a gente, você assumiu um compromisso quando você resolveu reencarnar, quando você conseguiu essa oportunidade, né? Que a gente não sabe quanto vai ter outra, né? Eu me julgo um cara muito difícil de relacionar, né? Porque às vezes a gente quer impor o que a gente acha que deve ser, mas nem sempre a vida é como a gente acha que tem que ser, né? E às vezes a gente sofre com isso. Então isso nos atrapalha também, né? Mas a gente tem que ter perseverança,
nesse sentido que a gente vai conseguir, né? E a gente sempre vai errar, é uma coisa natural, né? Mas a gente não pode perder o sentido da nossa responsabilidade para com a vida, né? Assume, portanto, o teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade, né? Se você cumpre com o teu dever, você vai estar sempre bem, né? É fácil a gente perceber isso, quando a gente consegue, né, cumprir com responsabilidade aquilo que a gente está vivenciando ali, a gente se sente bem, se sente fortalecido, né? Se sente mais feliz. É isso que ela fala. E para finalizar, uma frase dela, que não está nesse livro, mas é uma frase da Joana: a tua reforma íntima te concederá a paz porque há nelas e a felicidade que desejas, tá? Não se esqueça disso. A felicidade ela virá, mas virá com a nossa responsabilidade perante a vida, né, que Deus nos deu, tá bom? Era isso a lição de hoje do livro Jesus e Atualidade, tá? Quem quiser procurar. E a lição chama Jesus e Responsabilidade, tá bom? Então vamos para nossa oração, sempre agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo a presença de todos, a presença dos nossos protetores, da família espiritual de cada um aqui presente. Possamos agora, nesses momentos de prece, de oração, esquecermos um pouco a nossa vida lá fora, unindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos à equipe espiritual que nos assessora, que está aqui conosco, trazendo o remédio que cada um necessita. Familiares que se aproveitam desses momentos para estar conosco, nos abraçando. Que a luz do Mestre possa estar sempre nos guiando no caminho do bem, no caminho do amor e no caminho da caridade. Que seja feita a sua vontade em nome de Deus. Que assim seja, Pai. Aqueles que estão agendados, né, para o passe, pode se dirigir lá à sala 4. Vamos agradecer por esse momento de luz, esse momento de bondade, de ensinamentos que nos trazem tanta clareza para nossas dificuldades as diárias, as constantes, e que nos ajudam muito a refletir. Vamos à nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação e nos livra do mal. Que assim seja. Uma boa semana para todos. Uma boa noite. Isso.